Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje, sexta-feira, 8ª semana do tempo comum. O evangelho proposto está em Marcos, no capítulo 11, dos versículos 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinha medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra vós, contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje, nesta passagem maravilhosa que acabamos de ouvir, Jesus nos apresenta pontos muito importantes para a nossa meditação. Aqui nós podemos imaginar Jesus vendo o templo de Jerusalém, cercado com os seus líderes que só pensavam em aproveitar, em explorar as pessoas, que eram todos cheios de pompas, de frondosos, mas não tinha frutos, não tinha caridade, não tinha compaixão, não tinha amor. Amado, se Jesus olhar para mim e para você hoje, será que encontrará em nós frutos ou encontrará em nós somente aquela casca, aquela aparência de cristãos bonitos, de cristãos autênticos e verdadeiros? Analisemos. Depois Jesus chega no templo, então, e começa a expulsar aqueles vendilhões, aquela venda das coisas que eram necessárias para que
fosse oferecido no templo. Ali era vendido o azeite, era vendido também os bois, ovelhas, pombas para o sacrifício, algo que era realmente preciso. Porém, estavam transformando aquilo no principal atrativo. Já não era mais o Senhor. Oferecer o holocausto estava mais importante, era a venda e a compra, do que o próprio holocausto oferecido, o próprio sacrifício. Trocou-se, inverteu-se os valores. Jesus fala duro com aquele povo, expulsa os poderosos, expulsa os vendilhões e os compradores. E eles queriam matar Jesus, porém tinha medo, porque apesar de falar duro, apesar de expulsar, de fazer um chicote para expulsar, agradou o povo, porque era verdade aquilo que ele fazia. O povo sentiu em Jesus Cristo um defensor, viu em Jesus Cristo alguém que lutava pelos direitos do povo. Depois nós vimos que eles, perplexos com aquela situação, Jesus então diz a eles a forma de orar, a forma de pedir. Quando eles viram aquela figueira seca, Jesus diz a eles: tudo o que vocês pedirem em oração, não ficai assustado com essa figueira, vocês também podem fazer isso, basta pedir com fé. E na sua oração, perdoem os pecados daqueles que você lembrar, todos aqueles pecados, aquelas coisas que estiverem contra ti e que você tiver contra outro, perdoe todos os pecados, que o Pai do céu vai te perdoar, e a partir do perdão do Pai, nós alcançaremos aquilo na qual nós estamos pedindo em oração. Se na minha e na tua vida, o nosso viver, o nosso pulsar depender das coisas externas, então ainda não somos cristãos. O verdadeiro cristão precisa viver de Jesus Cristo, respirar Jesus Cristo em todos os tempos. Que o próprio Senhor, ao procurar fruto em nós, encontre frutos de paz, de justiça, fruto de amor, verdadeiramente, de compaixão, fruto de caridade. Encontre em nós um coração aberto para amar. Eu quero orar com você. Deus amado, Pai querido, ó Pai, nós queremos te louvar, engrandecer-te, porque mais uma vez tu nos concede o dom da vida. Mais uma vez tu nos dá uma oportunidade, Senhor, para te louvar e te engrandecer com o nosso jeito de viver. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, pois sem ele nossa vida nada seremos. Sem ele nossa vida estamos fadados à destruição. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco cada irmã que medita comigo a tua santa palavra. Entra, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas e toque em nós, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados, porque nós, Senhor, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pecadores, pedimos perdão nesse momento, Senhor, e colocamos em tuas mãos todas essas situações na qual eu e esses meus irmãos que meditam comigo estão colocando. Alcance essas pessoas que estão com dificuldade nos seus relacionamentos, essas pessoas que estão passando pelo desemprego, pela escassez. Alcance, Senhor, todas essas pessoas que estão nesse momento se dando aos vícios, que estão passando pela depressão, essas pessoas que estão nas casas de acolhida, nas casas de recuperação, que estão nos orfanatos, nos asilos, nos presídios. Alcance todos eles, Senhor, com teu amor de bondade e de misericórdia. Por intercessão dos santos anjos da guarda, de cada irmão, de cada irmã que medita comigo a tua santa palavra, por intercessão de São José, da Virgem Maria, nossa mãe amada, tua escolhida, nós desejamos e esperamos as tuas bênçãos, estamos certos que mediante a tua vontade seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, Deus abençoe a tua vida e a tua família. Você que não é inscrito no canal, inscreva e ajude-nos a evangelizar. Paz e bem a todos.